A idade chega e com ela problemas que podem ou não ser evitados. O grande desafio está em criar coragem e ir à consulta médica. Lá, o homem é realmente avaliado e, se existir algum problema, de imediato iniciar os cuidados. Homem na melhor idade. Tem desafios? É o tema do Vida que começa agora. No ar, Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, a nossa rede da saúde, trazendo um tema muito importante para compartilhar com você. Hoje vamos falar do homem da melhor idade. Você conhece? Sabe qual idade é essa? Compartilhando com a gente aqui na bancada, ele, Dr. Júlio Cazé. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elaine? Um abraço especial a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, né, pelas redes sociais, também, claro, pelas redes da saúde, né? Essa rede que cada vez mais aumenta, as rádios que vão chegando e fazendo parte da família Vida Saudável. E agora saímos também do rádio, fomos para a telinha do seu celular, porque a gente também está nos Reels, estamos no YouTube, estamos onde a informação necessária, com credibilidade, que você pode confiar, está chegando. E isso é muito importante. Falar de saúde, principalmente da saúde do homem, doutor. Antes que a gente entre nesse tema, gostaria que o doutor atualizasse como é que está a saúde em modo geral. Elaine, então, hoje a gente comenta sobre uma questão sobre o investimento da saúde nos homens da melhor idade, né? E quando a gente fala da melhor idade, é a idade, a terceira, quarta idade, né? Por que a gente está percebendo isso? Porque existem doenças específicas para esses homens, né? Esses grupos de homens, e que a gente precisa fazer políticas públicas voltadas para essa população. Não é porque que o homem chegou na melhor idade, que se aposentou, que ele deixou da sua vida profissional ativa, né, para entrar na parte inativa, que ele deve ser colocado de escanteio, né? Ele tem sim muito a nos proporcionar e ele precisa sim ter qualidade nessa idade, né? Qualidade de saúde. E aí, investimentos e políticas públicas voltadas para esse grupo, né? Isso é muito importante, vai fazer com que esses homens prolonguem suas vidas, né? E aí nós temos, inclusive, o vovô, né, para contar as histórias dele de toda uma vida para essa geração que vem depois dele. Certo, já vou começar com essa pergunta para o doutor. A gente falando do homem da melhor idade, doutor, qual idade seria essa? Então, a melhor idade a gente considera a terceira e quarta idade, né? A terceira idade e a quarta idade, que seria a partir de 60 é a terceira idade e a quarta idade a partir dos 80. Então, você tem 60 anos, faz parte da melhor idade. O nosso assunto hoje é muito importante para você. Vamos lá então, doutor. Quais são as principais doenças afetadas aí, que afetam o homem idoso, doutor? Isso é importante, né? Então nós temos aí, por exemplo, com relação às doenças metabólicas como tal, hipertensão arterial, a diabetes mellitus, né? Claro, com sua predisposição. Nós temos a artrose, os problemas de coluna, né? A fragilidade, porque a gente fala também do idoso frágil, aquele idoso que só pode sofrer uma queda, e ele, no caso dos homens, também fraturas, né, em regiões de ossos que estão frágeis, né, pela idade. A gente tem também, não é um problema de saúde, mas a gente tem que levar em consideração a chamada andropausa, onde a virilidade do homem, né, a potência sexual do homem diminui. Então são uma série de adoecimentos e problemas, no caso, que podem levar esse homem a um estágio de tristeza, de angústia, né, que precisa de tratamento. Programa Vida Saudável. Então são vários fatores, né, doutor? Vários a gente fatores. Pensa na doença física, mas principalmente na doença psicológica, que infelizmente cada vez mais vem afetando o ser humano. E nessa idade, que é a idade, né, gostamos de dizer que é a melhor idade. Trabalhou-se uma vida inteira para ter uma velhice, até na idade de idoso, já descansado, tranquilo, mas para que você chegue tranquilo lá, você deve cuidar agora. Cuidar o aqui, né, doutor? Sim, exatamente. E quais os fatores que contribuem para a saúde e o bem-estar dos homens idosos, doutor? O principal fator que a gente fala é exatamente a prevenção de doenças, né? A prevenção que vai levar, no caso, esse homem a ter saúde, né? E estar em bem-estar. Você comentou de algo de problemas relacionados à mente, né? A depressão e a ansiedade também são doenças e fatores que levam os homens ao adoecimento, né? Uma vez que
Porque a gente pensa assim, vamos aposentar e tá tudo certo, né? Não é bem assim, porque quando a gente tem uma vida ativa, a gente está ali com a cabeça voltada para o trabalho, para nossas atividades, cuidado dos filhos. E aí chega na melhor idade, os filhos vão embora, casam, né? Você se aposenta e fica o tempo inteiro lá em casa, às vezes ocioso. Isso leva, assim, a problemas de saúde. Então, por exemplo, né, para contribuição de saúde aí dessa pessoa da melhor idade, prática de exercício físico, a visita regular aos médicos, né? A alimentação saudável. Não dá pra gente comer as coisas que a gente comia quando era mais novo, né? Que pena. Existe toda uma situação que tem que ser levada em consideração, né? A gente vai sempre falar que os homens, né, e as mulheres da melhor idade são pessoas de cristal, no sentido que não são quebráveis, não é isso. Mas que a gente precisa ter um cuidado e um zelo com relação à saúde deles. O doutor comentou sobre a prática esportiva e é sobre isso. Qual a importância, doutor, da prática de atividades físicas para a saúde e o bem-estar deles? Olha, melhora do fator cardiovascular, né? O coração e o sistema cardiovascular funcionando bem, né? Revigora a pele, sistema osteoarticular, os ossos, né, que melhoram, né? Lubrificam as cartilagens, né? O homem vai ter mais disposição também, né? A gente olha, por exemplo, tem homens na melhor idade que hoje praticam exercícios físicos, corrida, natação, caminhada, e que tem uma qualidade de vida assim boa, uma boa saúde, são mais otimistas, tem mais desejo de viver a vida, diferente daqueles homens que estão adoecidos, que ficam melancólicos, né, reclamões, que estão sempre de mal com a vida, né, que às vezes as pessoas até se afastam de tão reclamão que são. Então, exercício físico é fundamental. E vale lembrar que o exercício físico, por exemplo, a prática de exercício aeróbico libera a chamada endorfina, que se converte em serotonina. E outra coisa também, quando a gente faz exercício físico, dependendo do horário, a gente ativa a melatonina, que é a substância que estimula o sono, né? Que dá o sono na pessoa. Porque o homem da melhor idade às vezes tem insônia, tem problema com o corpo e assim por diante. Problema para dormir. Olha a importante da atividade física na melhor idade, gente, porque a gente começa pela prática esportiva, né? Que pode ser ela na atividade física ou no esporte que você escolha, no caso, realizar. A gente começa pela importância de beber água, porque o exercício vai te trazer a sede, né, de você beber água e de todos os benefícios que o esporte acaba trazendo para nossas vidas. Vamos começar pelo ocupar a mente, né, doutor? Porque na melhor idade você, como a gente comentou aqui antes, acaba que você não tem mais o a fazer do dia a dia do seu trabalho. Vai sobrar esse tempo. A mente começa a trabalhar outras coisas. Então, se você pratica qualquer tipo de esporte, você ocupa a mente e aí a vida longa, né, doutor? Exatamente. A vida longa. Doutor, qual a importância da prática esportiva, não só dentro da física em si? Porque a gente fala na caminhada. Tem diferença, doutor, da caminhada para o esporte? Então, a caminhada também não deixa de ser um esporte também, né? Só que, claro, é voltada mais para a prática de melhor condicionamento físico, né? Agora, claro que você coloca aí a corrida, você coloca a natação, né? O ciclismo e outras... Academia, entra Entra sim, entra. mas aí tem que tomar cuidado com uma situação, viu, Elaine? A gente vê às vezes assim, as pessoas que vão na academia, pagam, no caso, né, a academia e vão lá por conta própria fazer exercício físico. É muito perigoso, né? Porque às vezes você pode danificar articulações do teu corpo, músculos, né? Lesionar músculos, romper tendões, por exemplo, fazendo exercício de forma errada. Então é sempre bom, né, praticar esse tipo de exercício físico sob a supervisão de uma pessoa especializada na área, né? É importante. E quais doenças podem limitar a vida do idoso, doutor? Olha, as fraturas, por exemplo, a gente tem que levar em consideração, né? Que pode deixar o idoso mais acamado, né? A própria hipertensão arterial e a diabetes, quando ela complica, as complicações, e aí inclui-se o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, popular derrame, que pode levar esse homem ao encamamento. A gente tem que pensar, por exemplo, dos problemas como, por exemplo, as demências, né, que é muito comum também, que a gente não comentou no começo, mas lembrado das demências, com a perda da memória, né, a insônia, que leva o homem a dormir pouco, e aí tem problemas, né, com relação ao próprio ciclo de sono e de raciocínio desse homem, as doenças, por exemplo, que levam o homem também a ficar encamado, por exemplo, que aí desidratação, desnutrição. Então, assim, são doenças que têm
né, leva o homem ao encamamento. O idoso, a gente sempre vai falar do idoso frágil, que a gente comenta, né? É aquele idoso que tem uma estrutura física bem mais fragilizada. Quando ele cai numa doença mais séria, ele pode cair no encamamento, e aí o grande problema é o fator complicador que leva a uma série de doenças com consequência, né? Ah, doutora, eu não quero tornar-me uma idosa frágil, não. O que eu preciso fazer hoje para não chegar lá na idosa frágil, doutor? Alimente-se de forma correta, adequada, pratique exercícios físicos, procure e visite seu médico regularmente e fale bem da vida. Aproveite e aprecie a vida. Não é porque você está na melhor idade que você vai menosprezar dizendo que a vida, no caso, já acabou, que você tinha que fazer. Não, a gente só sabe quando acaba a vida, quando, né, fecha os olhos e realmente a gente se despede desse mundo. Caso contrário, a gente sempre tem uma missão a fazer. Anota aí, eu vou ser uma idosa baladeira, tá, gente? Só para vocês saberem. Um detalhe, eu estava escutando, inclusive, eu quero abrir um aspas aqui, né? Um comentário de uma entrevista do grande Dr. Drauzio Varela, que já é um senhor, né? Sim. E ele estava comentando exatamente na entrevista dele, que ele falou assim, que a partir dos 60 anos, se eu não me engano, acho que ele teve febre amarela aos 60 anos, né? E aí ficou grave, inclusive quase que faleceu. E ele fala que depois desse momento, desse evento, ele fez tanta coisa, né? Ele conseguiu fazer tanta coisa, que ele nem imaginava que depois daquela divisor de águas, ele ainda tinha chance de fazer mais coisas, né? Oscar Niemeyer também foi um exemplo importante, né? Que aos seus 104 anos ainda estava super ativo e lúcido, fazendo suas atividades. Grandes aí, pessoas que chegaram na melhor idade, ainda bem mais, né? Os seus 100 anos de vida, e que estão super produtivas. Verdade, eu quero deixar essa pergunta para você. Como que você quer ser na sua melhor idade? Como que você quer estar? Esse tema realmente é muito importante. Nós estaremos lá no futuro, nós teremos a melhor idade. Como é que a gente está se preparando para isso, doutor? Então, aí que está o detalhe importante, né? A gente tem um grande desafio, né? O Brasil ele tem envelhecido, a gente sabe que a população da melhor idade vai ser maior nos próximos anos. E a gente precisa, sim, voltar, né, os pensamentos para esse grupo, que é um grupo diferenciado, que a gente precisa ter políticas públicas voltadas para essas pessoas, né? Senão a gente corre o grande risco de repente, chegar com o maior número de pessoas e não estar preparado para esse grupo. Doutor, quem chega na melhor idade com mais saúde, o homem ou a mulher? Então, exatamente, a mulher ela busca mais, né, ajuda médica, ela se trata mais, ela tem os olhos voltados para a própria saúde, né? A gente sabe, estatisticamente falando, que as mulheres têm uma expectativa de vida maior que a dos homens. Certo, olha aí, hoje falando sobre o homem da melhor idade, eu tenho a seguinte pergunta. Doutor, sou jovem ainda, mas tenho muito medo de envelhecimento, tá? Qual é o maior desafio do envelhecimento? É a Ana de Tabaporã. Então, o maior desafio do envelhecimento, eu acredito que é exatamente você entender o envelhecimento. Você chegar nessa idade e saber que você chegou aí, se você conquistou, você fez por onde estar aí, né? Então, assim, e aí uma vez que você está envelhecido, é viver esse envelhecimento aceitando ele, né? Infelizmente não vai dar pra gente voltar no tempo. O que foi feito, foi feito. Por isso que a gente deve aproveitar cada momento da nossa vida, entender cada momento, apreciar, né? Saborear cada momento da nossa vida, porque o envelhecimento vai chegar e também vai ter seus aprendizados, né? A gente precisa aprender com ele. Verdade. Agora eu tenho mais uma pergunta, doutor. Meu avô tem tido muitos relapsos de memória. Ele pode estar com demência? O que causa demência em idosos, doutor? Isso só acontece em idosos? O que fazer se estou suspeitando disso? É a Cristiane de Minas Gerais, ela tá lá ligada com a gente com a Cristais FM. Isso, o pessoal da Cristal FM, né, lá de Cristais em Minas Gerais, um abraço especial. No caso aí da demência, a gente observa que está sim associado ao pessoal da melhor idade, né? Sim. Porque existe sim um fator, né, que leva, no caso, a perda da memória, né? Um fator físico, vamos dizer assim, estrutural do cérebro, né? Da pessoa, que leva essa perda da memória. Claro que existem doenças que podem levar também a esse tipo de problema, como por exemplo a demência vascular, né, com seus problemas do sistema, no caso vascular propriamente dito. Agora, claro que a gente a gente verifica ações que essa pessoa vai ter que vai levar a gente a suspeitar de demência. Esquecimentos, né? Por exemplo, repetição de coisas, de ações que foram feitas e estão sendo repetidas. Ou dizer, por exemplo, que não foi feita tal coisa e foi feito. Por exemplo, não conseguir chegar em casa. Isso geralmente é das pessoas da melhor idade.
Se acontecer algo desse tipo, é importante procurar a ajuda médica, porque precisa fazer uma avaliação para se detectar isso. E aí, claro, colocar os tratamentos necessários para esse caso. Certo, doutor. Eu quero agradecer aí todo o conteúdo dividido com a gente aqui na nossa rede da saúde, nossa vida saudável, falando hoje diretamente para os homens, o homem da melhor idade, e que você possa chegar na melhor idade com muita saúde, com muita qualidade de vida. Porque a gente vive uma vida inteira para chegar na melhor idade. E para que a gente chegue bem, a gente tem que cuidar hoje, né, doutor? Exatamente, Elaine. Vamos lá, vamos nos cuidar enquanto é cedo, né? Enquanto é cedo. Obrigado, viu? Obrigado por estar aí com a gente, ouvindo, seja no seu rádio ou assistindo, que seja aí no YouTube ou no seu aparelho celular. Obrigado por estar com a gente com mais esse tema. Nosso Vida Saudável fica por aqui e agora a gente vai para Receitas para a Vida, né, doutor? Vamos lá. Receitas para a Vida. Receitas para a Vida. Homens, todos os homens, sem exceção, são homens, com Y no seu cromossomo, com a cabeça de homem e jeito de homem. O homem tem sempre que se superar, diz o papai ao ensinar, o vovô também diz ao falar. Deixa de ser moleque para a família cuidar, trabalhar, estudar, vencer, para exemplo ser, para os que irão chegar. Porque o homem não chora, já dizia o contexto que vigora, sempre em roda de canção, nos papos de cunhados, tios e irmãos. E no bar também muitos vão falar. Homem não chora, diz a história, na verdade não é. Basta o menino recém-nascido que acabou de chegar, um pai que saiu para trabalhar e deixou os filhos com fome em casa, sem expectativa de algo chegar. Homem não chora, diz a história. Somente aqueles que jurados de morte, no corredor sem volta, aguardam a sua sorte, de sua sentença abrandar. O inocente também chora, ao saber da sua condenação, cada dia piora e que não tem a certeza de sua libertação. É preciso cuidar para não chorar, é preciso sim ter saúde, trabalhar sempre dá. Exercitar-se também, fazer dieta, cuidar do corpo, da mente, é promessa de quem deve ser cumprida diariamente. Até mesmo no calar. Devemos cuidar da saúde do homem sempre que puder, para que de mais dias os homens aconteçam e que mais homens dignos apareçam, com boa saúde, boa forma, boa pele saudável, boa família também, porque na vida não se leva nada, somente a certeza da jornada de que um dia tudo se fez bem e o nome bem cuidando zelou aquele homem generoso e educado que ficou, que agora descansa na sua história e que agora deixa de ser história para ser história a ser contada, e que conte as histórias nas histórias que se fizeram de homem que não chora, ou sim que choram também. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de hoje. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.